Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês que atuam na fiscalização dos contratos celebrados pela administração pública. Vocês sabem, o artigo 67 da Lei de Licitações impõe à autoridade competente designar um servidor do quadro do órgão ou entidade contratante para o exercício das funções de acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos. Trata-se de uma atividade que decorre, portanto, de uma previsão legal. E é durante esta fase, a fase de execução dos contratos, que muitas dúvidas acabam surgindo. Uma delas, talvez a primeira e muito corriqueira: é possível o servidor designado pela autoridade competente recusar-se ao cumprimento dessa atribuição? A resposta é não. Infelizmente, o servidor designado para o exercício do acompanhamento e fiscalização contratual não tem a possibilidade de simplesmente se recusar a exercer essa atribuição. Mas essa resposta negativa não é tão simples assim. Percebam, a lei prevê a competência para a autoridade designar um servidor do quadro para o acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos. Na medida em que ocorre essa designação, estamos diante de um ato que tem amparo legal. Por isso, conforme prevêem os diversos estatutos dos servidores públicos, tanto no âmbito federal, dos estados e dos municípios, a recusa ao cumprimento de uma ordem vinda da autoridade superior que encontra amparo legal constitui a violação de um dever funcional. Por isso, a conclusão negativa. O servidor designado não pode simplesmente se recusar a exercer essa atribuição. Contudo, vamos imaginar uma situação em que esse servidor não conhece dos meandros, das especificidades técnicas que envolvem a execução desse contrato. Não seria lógico, razoável, imaginar que o exercício da fiscalização por meio desse servidor se daria de forma adequada. Também é possível imaginarmos uma outra situação, em que esse servidor já desempenha o exercício da fiscalização de diversos contratos, não tendo assim condições de tempo nas suas rotinas para envolver a fiscalização de mais um contrato. Também não seria razoável imaginar que a fiscalização nessas condições possa se dar de forma satisfatória. Percebam, a rigor, o servidor designado tem o dever de cumprir essa atribuição, o acompanhamento e a fiscalização dos contratos. Mas é possível que circunstâncias fáticas determinem a inviabilidade de este servidor designado bem cumprir essas atribuições. Sendo este o caso, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, por exemplo, já reconheceu a possibilidade, o dever, eu diria, de este servidor se manifestar, informar a autoridade competente as razões que o impedem de bem exercer o exercício da fiscalização contratual. Friso, trata-se de um dever, porque os mesmos estatutos dos servidores públicos definem como dever do servidor representar irregularidades à autoridade competente. Ora, na medida em que ocorre a designação de um servidor que, por força dessas limitações, não pode assegurar a boa fiscalização dos contratos, essa situação configura, no meu modo de ver, uma irregularidade, devendo assim ocorrer a representação, a informação para a autoridade competente das razões que determinam a inviabilidade do bom cumprimento dessa atribuição. E caso o servidor assim não o faça, outras consequências podem advir. Por exemplo, imaginem que o servidor, que não conhece tecnicamente a execução do objeto, deixa de informar essa condição para a autoridade. É muito provável que ocorram problemas durante o exercício dessa atribuição, que ocorram falhas. Nesse caso, esse servidor responderá penal, civil e administrativamente pelas falhas advindas da má fiscalização, ainda que não tivesse conhecimento técnico a respeito das especificidades
que envolvem o exercício dessa atribuição. Percebam a importância, portanto, de saber quais são os limites que envolvem o exercício da fiscalização para efeito de responsabilidade. Essas questões não são simples, envolvem conhecimento da legislação sobre licitações e contratos, da legislação sobre também a relação estatutária do servidor estatutário com a administração e também da legislação trabalhista, no caso dos empregados públicos. Trata-se de assunto de fundamental importância e que será debatido junto de outras questões polêmicas envolvendo a fase contratual, em um evento que a Zenit realizará em Fortaleza nos dias 29 a 31 de maio. Espero vocês lá para debatermos essas e outras questões fundamentais. Até breve.